Realmente aos conteúdos, gente, vamos trabalhar também sobre a questão da convulsão, tá? Então, a convulsão, é muito comum ter convulsões, casos realmente de epilepsia. Então, a gente para ver que a epilepsia é um distúrbio neurológico crônico que é caracterizado realmente por crises convulsivas recorrentes, tá? Além dessas convulsões, a gente sabe que as convulsões são episódios limitados realmente de disfunção cerebral em decorrência realmente dessa descarga anormal dos neurônios cerebrais, tá? Então, cerca de 1% da população mundial sofre de epilepsia. E isso também está ligado diretamente aos genes. Então, é uma herança realmente genética e pode ter esse papel realmente importante aí. Aí tem uma grande diferença realmente entre crise epilética e convulsão, tá? Tem essa diferença realmente entre os dois. E a gente para ver realmente que nem toda convulsão é uma crise epilética, mas toda crise epilética ela é uma convulsão. Então, muitas vezes a convulsão ela pode ser causada por outros agentes e não realmente uma doença realmente já existente, né? Ou então um caso realmente de epilepsia. Essas pessoas podem apresentar convulsão após ingestão de medicamentos, podem apresentar convulsões nervosas, né? Lembrando que isso aí vai estar realmente de acordo com os neurotransmissores. Então, convulsão ela pode vir associada ou não a contrações musculares desordenadas e involuntárias, tá? Já a ocorrência de 2 ou mais crises não provocadas chama realmente epilepsia. Então, a gente para ver realmente quais são as causas que vão levar realmente a essas crises convulsivas, tá? Agudas. Então, a gente pode para ver que pode ser infecção no sistema nervoso central, como, por exemplo, abscessos, né, meningoencefalite, né, encefalopatia hipertensiva, traumatismo crânioencefálico, né, os AVCs, que é muito comum realmente pacientes de AVC apresentarem convulsões. Então, e bem como as neoplasias do sistema nervoso central. As causas não neurológicas são justamente realmente os distúrbios metabólicos, né? Que são eles insuficiência renal, hipóxia, hipoglicemia ou até mesmo hiperglicemia em casos realmente de eletrólitos, tá? Tem essa questão aí da hipertemia e febre realmente está associada a casos convulsivos, tá? Muitas literaturas realmente elas não acreditam muito nessa questão, mas existe sim. Na prática, quando a gente para ver, tem realmente, principalmente em criança. E uma coisa que é muito interessante a gente verificar é que na criança, realmente, quando ela está muito febril, né, o que pode levar realmente a esse rebaixamento do nível de consciência, aí a criança ficar muito largada, apresentar realmente essas questões convulsivas, se dá pelo o fato realmente da hipoglicemia. Mas isso acontece na criança. A criança teve febre, ela tende realmente a ter um declínio, tem realmente uma baixa, uma queda na glicemia dela. E isso realmente pode fazer com que essas crises convulsivas aconteçam, tá? Podem ser relacionadas, como eu já falei para vocês, ao uso de drogas, né, ilícitas ou não, né, medicamentos, né, antidepressivos, tudo isso realmente pode estar ligado e causando diretamente as convulsões. Então, quando a gente para ver a convulsão febril, a gente vê que de 2 a 5% de cada criança até 5 anos de idade sofrem pelo menos uma convulsão febril. Normalmente, elas não deixam sequelas, tá? Ela é generalizada e ocorre durante realmente a rápida elevação da febre. E esse distúrbio realmente convulsivo ele é mais comum na infância. Então, sem evidências de doenças neurológicas agudas, tumor ou infecção intracraniana realmente, como, por exemplo, a meningite, certo? Então, a gente chama realmente de convulsão febril. Tá? Aí vamos lá. A fisiopatologia das crises convulsivas. Então, a crise convulsiva ela ocorre realmente devido à excitação excessiva de neurônios. Então, vai ter aquela liberação, além de neurotransmissores, né? Principalmente os excitatórios. Aí entra realmente a questão da sinapse nervosa, né? Como acontece nessa imagem aqui, da sinapse nervosa, né? E a gente para perceber realmente como é que funcionam os neurônios. Que ali nós vamos ter as sinapses nervosas, que vai ser justamente nessa conexão realmente dos dendritos, né? Juntamente com as bases de axônio e tudo mais, e essas respostas nervosas. Então, nós podemos classificá-las de acordo com crises espaciais, certo? Que são aquelas crises espaciais simples, que podem ser local, focal, tá? Crises espaciais que vão evoluindo realmente para generalizada, bem como para perda de consciência. E as crises generalizadas, né, que já envolvem realmente a perda de consciência, que são crises tônico-clônicas, né, podem ser tônicas, podem ser clônicas e mioclônicas, né, e outras realmente podem ser realmente espasmos infantis. Então, vem aí a crise facial, tá? A fase tônico e a fase clônica, tá? Então, essas são as respostas realmente que acontecem na questão da convulsão, tá? Então, a gente vem lá e a gente para perceber que a fase tônica, né, tem a rigidez generalizada da musculatura. A fase clônica tem a contração generalizada e brusca dos membros, tá? Lembrando que o paciente também ele pode vir a
eliminar, né, urina, né, ele pode vir realmente a estar urinando, certo? Então, a gente para também para ver como é que é o atendimento e o socorro dessa vítima. Lembrando que acontece com mais frequência, né, no pronto-socorro, com as crises convulsivas generalizadas, bem como o estado do mal epilético. Então, a gente vai ver ali as medidas protetoras, né, que é deitar a pessoa, remover objetos, tanto da pessoa quanto do chão, afrouxar as roupas apertadas e proteger a cabeça da pessoa com a mão, né, roupa ou travesseiro. Então, devemos lateralizar a cabeça realmente para que essa salivação que venha acontecer durante a convulsão, ela escorra, para evitar realmente broncoaspiração e, ao mesmo tempo, limpar as secreções salivares, tá? Com um papel ou com um pano. Então, observar se essa pessoa consegue respirar, observar também a questão do ambiente, né? Reduzir estimulação sensorial, por exemplo, luz, evitar barulho, permitir que a pessoa descanse ou até mesmo durma após a crise e procurar realmente assistência médica, tá? Já realmente atendimento e socorro à vítima, a gente para ver as informações que são importantes. Então, início da crise, quanto tempo durou a crise, né? Se tem eventos significativos anteriores à crise, que podem ter desencadeado, né, esse acontecimento, né? Se há incontinência urinária e fecal, que é a eliminação de fezes e urina nas roupas, né? Como são as contrações musculares, como é que eles se apresentam, né? Quais são as respostas que eles dão fisicamente falando, a forma que a crise termina e o nível de consciência após a crise. No pronto-socorro, nós vamos fazer um MOV, né? Que é monitoração, oxigênio e acesso periférico. Então, vamos ver se tem uma via aérea prévia, avaliar a glicemia e ver realmente as drogas que a gente pode estar utilizando realmente para reversão. A gente para ver que o fenobarbital, né, Gardenal, ele é o mais antigo dos fármacos anticonvulsivantes atualmente disponível. Então, ele é indicado para crises parciais, tônicos, crônicas, generalizadas, de déficit realmente de controle, tá? É um fármaco realmente de escolha para o tratamento de crises convulsivas em lactentes, tá? Porque também ele vem a produzir a ação sedativa, tá? Outros que podem ser utilizados como os benzodiazepínicos, né? Diazepam, clonazepam, né? O Urbanil, todos eles realmente podem ser utilizados. Diazepam é utilizado no atendimento de emergências, na crise tônico-clônica generalizada do mau estado realmente epilético, né? É via endovenosa. Crises realmente mioclônicas de espasmos infantis e causa de sedação intensa, é o Rivotril, tá? Que é o clonazepam. E o clobazam, realmente, que é a mesma coisa que o Urbanil, são para vários tipos de crise, porque eles têm menos efeito sedativo comparado realmente aos benzodiazepínicos, tá? Então, fatores realmente que podem ser limitantes para os benzodiazepínicos. A questão da sedação intensa, crianças apresentam hiperatividade paradoxal, tá? E tolerância realmente do efeito anticonvulsivante. Então, aí vem realmente a questão de dúvidas, se vocês têm alguma dúvida realmente de acordo com esse conteúdo que já foi trabalhado, tá? Façam um resumo também.